Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje vamos fazer a The Christmas Book Tag. Achei que era super, super fofinha e então, sem mais demoras, vamos falar aqui de alguns livros que têm tudo a ver com esta tag bastante livrólica e também bastante natalícia. Uma das perguntas que tem aqui a tag e está relacionada com aquele lançamento que nós queremos mesmo muito ler. Eu diria que, sem dúvida nenhuma, o The Last King of Fairy, da Cassandra Clare, que vai sair no próximo ano, parece-me ser just my cup of tea. Estão a perceber? É um livro que se passa no mundo dos Shadowhunters. A Cassandra não escreve dentro deste mundo há algum tempo e, portanto, estou muito, muito curiosa para o ler. Em princípio, sai no outono de 2026 e até lá vou conseguir reler sem dúvida nenhuma, a trilogia do The Dark Artifices, que é para depois entrar no The Last King of Fairy com a história assim muito bem lembrada, memorizada na minha cabeça. Relacionada assim com cânticos de Natal e com postais de Natal, nós podemos falar aqui de que livro ou autor nós não nos cansamos de falar bem, não é? E eu não me canso de falar bem de alguns livros e de alguns autores também. Ora bem, eu sou uma grande fã de Sarah J. Maas, eu nunca paro de falar de Sarah J. Maas. As pessoas conhecem e há pessoas que leram a saga do Throne of Glass ou a saga do ACOTAR por minha causa, ok? Portanto, eu diria que sou, dentro dos micro-influencers, uma grande influência e já pus muita gente a ler Sarah J. Maas, ok? É realmente uma autora que escreve fantasia, mas fantasia muito envolvente. Os primeiros três livros do Throne of Glass são maravilhosos mesmo. E depois toda a saga expande no terceiro livro, e aí sim nós vemos como é que o cérebro desta autora funciona. E portanto, realmente vale muito, muito a pena. No ACOTAR também a mesma coisa. Mesmo na saga do Crescent City, eu vejo ali muitos traços ainda do início da era da Sarah J. Maas. E atenção que é uma autora que está no mercado há mais de 10 anos, o TikTok não a descobriu da noite para o dia, ok? Ela já cá estava, ela já era prata da casa. E eu acho que realmente, se vocês nunca leram nada, eu aconselho-vos vivamente a começarem por algum lado. Se gostam mais de romance, comecem então pelo ACOTAR. Se gostam mais do Senhor dos Anéis, por exemplo, assim, a viagem do herói, então comecem pelo Throne of Glass, porque realmente são séries muito diferentes, ok? E eu acho que também seguem fios condutores diferentes. Portanto, valem a pena ser lidas estas sagas sem dúvida nenhuma. Eu tenho um carinho muito especial pelo Throne of Glass, apesar de saber que foi o ACOTAR que vai fazer com que a Sarah tivesse de facto muitos livros na minha estante, sem dúvida nenhuma. Depois também, este ano eu adorei o Divine Rivals, já falei do livro várias vezes aqui no Vlogmas, porque é um dos meus favoritos, envolve deuses, envolve rivais, envolve uma máquina de escrita mágica, na verdade duas ou três, a pessoa nunca sabe, e aqui estes correspondentes de guerra que pelo meio encontram algum alento, esperança, amor, amizade. Tem tudo para dar certo e foi um livro que me fez bastante companhia. Um dos livros, por exemplo, que eu li com a Bíblia LED e sem dúvida nenhuma foi magnífico. Depois também adoro muito um livro muito específico, até porque eu já li um livro da autora em que a autora não escreveu com pseudónimo e eu não gostei, mas este livro é magnífico. One for My Enemy, da Olivia Blake. Se vocês não leram nada de fantasia, eu acho que este livro é excelente para começar, porque envolve bruxas, mas bruxas em Nova York que se querem matar umas às outras, ok? Duas famílias rivais. Muito baseado também no Romeu e Julieta do Shakespeare. E foi um livro cheio de plot twists, cheio de coisas a acontecer, é sangrento, sabem? É cruel e é magnífico. Portanto, eu também às vezes quando me dizem, não sei o que eu hei de ler, One for My Enemy. Experimenta o One for My Enemy da Olivia Blake. E depois, assim, a nível de autores portugueses, eu acho bastante engraçado porque eu não tenho assim muitos autores portugueses que eu recomendo. E então,
vou começar desde já pela Andréa Ramos. O De Espanha Sem Amor, O Natal em Fuga, Amor e Outras Mentiras são livros espetaculares e eu acho que a Andréa está a escrever cada vez melhor, cada vez mais aprimorada e sem dúvida nenhuma é uma das minhas autoras favoritas. Tudo o que ela escreve eu leio e eu adoro e devoro, ok? Portanto, sem dúvida nenhuma é uma autora que vocês têm de ler, é muito especializada em romance. Eu por acaso nunca li nada de fantasia dela, mas olhem, espero que talvez um dia eu possa ter essa oportunidade. Depois, também, assim, a nível de autores portugueses, tenho mais dois para vos recomendar aqui. O primeiro de todos é o Nuno Nepomuceno. O Nuno escreve acima de tudo thrillers e policiais e em 2026 ele vai lançar um romance histórico sobre o Mosteiro dos Jerónimos. Fiquei bastante curiosa, sou-vos sincera, e eu acho que o Nuno é um autor muito aprimorado na sua escrita, ou seja, eu sinto que quando estou a ler uma história do Nuno Pomoceno, ele sabe precisamente onde encaixar cada vírgula, cada ponto final. Cada palavra é pensada ao pormenor, com uma minúcia espetacular e com uma narrativa muito aliciante que nos faz querer virar a próxima página e, portanto, sem dúvida nenhuma é um autor pelo qual, se vocês nunca leram nada, policiais e thrillers, especialmente assim mais a parte do thriller, realmente é muito, muito bom mesmo. E depois, dentro também do policial e thriller, talvez um bocadinho mais para o policial e com uma vibe Agatha Christie, espetacular mesmo, temos o Lourenço Ceruia, que já tem vários livros publicados e eu acho que o Lourenço surpreende sempre a cada livro novo, o que eu acho isso, desculpem-me estar aqui a repetir-me, surpreendente. E eu realmente adoro os livros dele, são super viciantes, estão cheios de intrigas, cheios de personagens que podem realmente ser suspeitas, e é muito por causa disso que eu vos recomendo também bastante aqui, então, os livros do Lourenço. A nível de casinhas de gengibre, e olhem, nem de propósito, eu hoje estive a olhar para casinhas de gengibre do IKEA, sou-vos sincera. Podemos falar então de que série é que tem um world building maravilhoso. E olhem, eu vou repetir-me aqui um bocadinho, desculpem-me, mas é verdade. Eu acabo por ser até uma leitora bastante básica neste aspecto, que é, se me derem e entregarem aquilo que prometem, eu vou-vos adorar para todo o sempre. E então, duas séries que têm um world building fantástico são o Throne of Glass e o mundo dos Shadowhunters. Os Shadowhunters então têm livros que se passam antes, tem livros que se passam depois, tem descendentes, tem toda uma trama e muito drama que nos fazem ficar muito envolvidos neste mundo. E lá está, e se vocês gostam assim de séries longas e de um world building complexo, ok, uma construção do mundo que nós vamos aprendendo, eu acho que os Shadowhunters são sem dúvida nenhuma um dos livros mais aliciantes nesse aspecto. A nível de Trono de Vidro, Throne of Glass, é realmente uma série fantástica, com plot twists, com personagens interessantes, personagens que vão aparecendo, personagens que no início não nos fazem sentido nenhum e depois nós chegamos ao último livro e estamos ali a chorar desalmadamente por aquela personagem. E eu lembro-me que, especialmente nos últimos livros do Trono de Vidro, eu me lembrei de muitas cenas do Lord of the Rings e também muitas cenas da Bela Adormecida. Há ali cenas que me trazem muitas vibes disso, sou-vos sincera. E há lá uma, eu lembro-me perfeitamente, em que eu estava a ler e eu só estava do jeito, por favor, não morra. Ok, podes entrar, podes espiar, mas por favor, tu não morras, porque se tu me morres, eu não sei o que é que eu faço, eu deixo de ler o livro, sabem? E portanto, eu realmente adorei de coração toda esta construção do mundo e das personagens. Mas lá está, são séries muito baseadas nas personagens e no mundo, ou seja, a narrativa funciona muito à base dos personagens, mas o mundo é espetacular mesmo. E depois também não podia deixar de falar aqui dos Jogos da Fome da Susan Collins, porque quando eu penso em construção do mundo, eu penso sempre em distopias e eu sinto que nós estamos a aproximar-nos cada vez mais desta distopia dos Jogos da Fome. Cada
pessoa estar a ser encaixada num quadradinho para fazer X coisas e depois não sai daí, não sai de cepa torta, todo o show que existe à volta de vários programas. Olhem, às vezes revolta-me o quão perto nós estamos a chegar dessa distopia, sou-vos muito sincera. A nível de cânticos de Natal, vamos falar então aqui sobre alguns dos meus clássicos favoritos de todo o sempre. Eu tenho alguns, é verdade. Eu li assim o meu grande primeiro clássico da literatura quando eu tinha para aí uns 14 anos e foi O Monte dos Vendavais. Não percebi metade, ok? Foi difícil como tudo, sou-vos sincera. Eu li-o acima de tudo porque era um dos livros favoritos, desculpem-me, é verdade, isto aconteceu mesmo, da Bella Swan do Twilight. E então eu quis ler o livro dela, tipo o livro que ela adora, pronto. E o que é que acontece? Eu não tinha a maturidade da Bella Swan, como é óbvio, não é? Eu tinha 14 anos e eu na altura li o livro e fiquei extremamente confusa. Sou-vos sincera. No outro dia, ou seja, há cerca de um ano, eu comecei outra vez a ler O Mundo dos Vendavais e adorei, fiquei logo agarrada ao livro, sou-vos sincera. Não o terminei, até porque eu acho que só vou querer terminá-lo quando toda a fase da tese estiver concluída, sabem? Isto demora tempo, está tudo entregue, está tudo feito, mas existe toda uma parte burocrática que eu estou aqui sentadinha à espera e estou do género, por favor, despachem-se que eu preciso disso urgentemente, tipo para ontem. E portanto, eu estou muito grata ao Monte dos Vendavais por o poder usar para a minha tese e depois eu vou lê-lo. Eu depois em 2026 eu arranjo um tempinho e eu começo a lê-lo. Mas até lá, olhem, é o que temos e eu lembro-me que eu adorei. Além disso, não esquecer que vai sair uma adaptação. Eu estou para ver se aquilo vai ser mesmo uma adaptação, eu acho que não, pronto. Eu acho que aquilo vai ser um retelling do Monte dos Vendavais. Aqui tem a minha teoria sobre aquele trailer super confuso do Monte dos Vendavais, sou-vos sincera. E olhem, vamos ver. Portanto, eu queria reler o livro antes de ser lançado o filme. Espero conseguir fazer isso, mas pronto. É isso, portanto é reler O Monte dos Vendavais. E depois lá está, outro livro que eu adorei e que eu já li. Não, eu só o li uma vez, mas eu adorei-o de coração. Foi O Orgulho e Preconceito, li-o há alguns anos, é verdade. E eu adorei, eu adoro assim um bom clássico, sabem? E eu acho que a Jane Austen tem ali uma maneira de escrever muito homey, ou seja, muito caseira. Eu sinto que ela esteve a escrever aquele livro à lareira. Compreendem onde é que eu quero chegar? Acaba por ser uma leitura bastante, lá está, caseira, que se foca na família, que se foca na intriga, que se foca nas aparências também, não é? Na importância das aparências. E, portanto, eu também adorei esse livro de verdade. E depois, eu não podia deixar de falar da nossa fofoca oitocentista, certo? Os Maias. Eu adorei os Maias. Eu sei que a maior parte das pessoas não gosta dos Maias, especialmente porque é obrigada a ler os Maias, lá está, no secundário, mas olhem, não entendo, vocês não leram bem, vão ler de novo, ok? Porque maior fofoca, maior plot twist do que aquele não há, tá bem? Não há. E depois também gostei muito de um clássico da literatura. Eu vou dizer que é um clássico, apesar de, pronto, o senhor não ter morrido assim há tanto tempo, mas acho que é um clássico da literatura portuguesa que foi O Memorial do Convento. Eu adorei. Estão a ver, o meu secundário foi passado com estas obras e eu adorei estas obras de verdade, ok? Porque o Memorial do Convento é sobre a história deste convento que está a ser construído e é do género, é tudo tão megalómano, a política, o reinado, o clero, as pessoas, é tudo tão megalómano e a crítica à sociedade é tão grande que, olhem, adorei. De verdade. Eu tive um esquema para ler estes livros no secundário, não sei se é do vosso interesse ou não, mas basicamente aos sábados e aos domingos eu lia 2 horas, tipo eu ficava sentada no sofá 2 horas a ler e foi assim que eu consegui ler estes clássicos da literatura e olhem, valeram bem a pena. Vamos falar de doces de Natal, uma boa rabanada, um sonho de Natal, as broas castelares. Olhem, eu já estou a sonhar, sabem? Olhem, as azevias, quem gosta das azevias? Batata doce de grão, escolham. Coscurões, adoro um bom coscurão, aquele coscurão que é tão estaladiço que nem parece que foi frito. Adoro.
Então, tenho aqui alguns docinhos para falar com vocês, que eu adoraria receber para o Natal. É verdade, é verdade. Um dos motivos pelos quais eu estou a fazer esta book tag antes do dia 24 é porque o meu aniversário é no dia 22. Portanto, se quiserem me oferecer alguma coisa no dia 22, têm aqui a minha lista, tá bem? Não digam que eu não vos avisei. O primeiro de todos é O Médium Mas Pouco, da Sarah Adler. Eu adorei este livro de verdade e, portanto, quero muito, muito lê-lo. Eu adorei As Cinzas da Senhora Nash e, portanto, quero muito continuar a ler esta autora. Ainda não tive a oportunidade de ler o livro, portanto, ele poderia vir aqui para a minha estante. Podia, perfeitamente. Depois também Noiva, da Ali Hazelwood, o primeiro romance paranormal desta autora. Estou super curiosa para o ler, portanto, aqui também tem mais um livro. Songlight, de Moira Buffini, e basicamente nós temos aqui personagens que se chamam Songlights porque eles arranjaram uma maneira de falar telepaticamente entre eles e, portanto, são tipo ostracizados e odiados pela sociedade. Eu adorei esta sinopse. E depois também gostaria muito de receber A Linguagem dos Dragões, de S.F. Williamson. Tem dragões, tipo, não é preciso mais nada, tá bem? Dê-me um dragão e eu fico feliz. Não, mas estou a brincar. Basicamente nós vamos ter aqui a nossa personagem principal e ela vai quebrar o acordo de paz entre humanos e dragões. Adorei a sinopse. Adorei, de verdade. Também gostaria muito de receber Urtigas e Ossos, da T. Kingfisher. Tem bruxas e é um retelling em que a princesa afinal quer matar o príncipe, ok? Tem tudo para dar certo, não é? Pronto, portanto, já sabem, fantasia ou então Sarah Adler, assim, uma coisa mais fofita. É claramente a minha praia, pronto, e portanto, se me oferecerem isso, eu ficarei muito, muito feliz. Ora bem, passamos para Velas à Janela. E então, vamos falar aqui daqueles livros que nos dão assim. Estão a ver esta mantinha? Pronto, os livros que nos dão assim um abracinho quentinho. E então, eu tenho aqui o Natal em Fuga, sem dúvida nenhuma, da André Ramos. O Love Light Farms, da B.K. Barrison, também adorei de coração. Primeira vez que li um livro da autora e amei mesmo. E também Rivais Divinos e Iron Flame, dois favoritos aqui deste vlog, mas sem dúvida nenhuma. Eu já falei tantas vezes destes livros em vários vlogs que, minha nossa, portanto, leiam sem dúvida nenhuma. E portanto, aqui está esta minha Christmas Book Tag. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Contem-me tudo aqui em baixo nos comentários, que eu adoraria saber. Então, como é que seriam aqui as vossas respostas para estas tags? Eu sou-vos sincera, às vezes dá muito trabalho fazer estas tags, mas eu acho que acaba sempre por ser algo muito revelador também dos nossos hábitos de leitura. Portanto, também digam-me aqui em baixo nos comentários se vocês também gostam assim deste género de vídeos. Se chegaram até ao fim deste vídeo, então coloquem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais. Os links estão todos, como sempre, aqui em baixo na descrição. E então nós vemos-nos no próximo vídeo. Mas até lá, boas leituras!